Estamos aqui em mais uma semana e essa semana é muito especial. Essa semana vamos falar sobre algo que eu vi no grupo da minha igreja esses dias. Uma irmã pegou e postou falando que nunca tinha visto ninguém falando sobre determinado texto. Ezequiel capítulo 24. Então, eu, mais do que depressa, aproveitei para dar uma estudada e poder ver o que nós poderíamos conversar sobre isso. Então, antes de entrarmos no livro de Ezequiel, antes de entrarmos no texto de Ezequiel, melhor dizendo, vamos entender um pouco sobre quem era Ezequiel. Ezequiel, ele é conhecido como um dos profetas maiores, né? Nós temos ali o conjunto de livros do Antigo Testamento que são considerados profetas maiores. Isaías, né? Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Lamentações sendo de Jeremias. Então, o que acontece é que eles não são os profetas maiores porque eles eram mais altos ou porque eles eram mais importantes. Não, muito pelo contrário. Eles são os profetas maiores porque o livro deles é maior. O tamanho da escrita deles é muito grande. Então, isso exigiu uma classificação para que eles fossem chamados de profetas maiores. É interessante que no cristianismo, né, Ezequiel é visto como um profeta. Já o judaísmo, ele entende também que o livro tem que fazer parte do seu cano. E Ezequiel, ele é considerado como o terceiro maior profeta. Isso é muito interessante, né? Então, entrando no livro, nos primeiros capítulos, nós podemos ver que Ezequiel, ele tem um chamamento, ele é chamado a ser profeta de uma forma muito parecida com Isaías. E mais do que isso, há uma expressão muito peculiar, muito específica em Ezequiel, que é a expressão filho do homem. E isso significa somente, nada mais do que isso, ser humano. Isso serve para mostrar a insignificância humana diante da grandeza do poder de Deus. Então, toda vez no livro onde Deus está falando com Ezequiel, ele está chamando de ser humano. É a mesma coisa que ele chegasse assim, olha, ser humano, então anota, ou isso vai acontecer, essas coisas acontecem, e assim por todo o livro. Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel, mas eles não estavam próximos, eles estavam distantes. Contudo, eles profetizam no mesmo tempo, eles falam no mesmo tempo. O que acontece é que Jeremias, ele estava profetizando em Judá. E Daniel, ele profetizava na corte do rei Nabucodonosor. Enquanto que Ezequiel está pregando para o povo cativo de Nabucodonosor. Então, um prega aos cativos, o outro prega na corte, e o outro prega no local da onde foi dominado. Então, por isso que cada um, eles profetizam ao mesmo tempo, mas eles não estão juntos. Eles não sentam para tomar um café e conversar qual vai ser a próxima profecia ou o que estava acontecendo. Não, eles não têm um café da manhã dos profetas. Não existe isso, né? Mas voltando especificamente para Ezequiel, ele exerce a sua atividade por volta do ano 593 a 571. 593 a 571 antes de Cristo. Alguns acreditam que ele chegou a fundar a escola de profeta. Entendeu? Mas o que é mais interessante é a visão que Ezequiel tem da glória de Deus e tudo aquilo que Deus fala através dele. E o ponto triste é que a sua esposa morre como um sinal daquilo que aconteceria com Jerusalém. O propósito das profecias de Ezequiel é duplo. Primeiro, ele tinha que entregar a mensagem divina do juízo à sociedade apóstata, Judá e Jerusalém, a sociedade que deixou a Deus. E as nações estrangeiras ao seu redor. Também haveria uma condenação para essas. E o segundo ponto é conservar a fé do povo remanescente, fiel a Deus,
no exílio, concernente à restauração de seu povo, segundo o concerto e a glória final do reino de Deus, a partir do capítulo 33. Mas é que é interessante que essa mensagem do juízo para Judá e Jerusalém encerra no capítulo 24. E é justamente sobre esse capítulo que nós vamos falar hoje. E aí, só que é interessante que na hora que começa esse capítulo, né, Ezequiel nos dá uma introdução. Ele tem uma visão que é concedida por Deus e ele vê a hora exata do momento da qual acontece o sítio em Jerusalém. Na hora que a Babilônia sitia a cidade de Jerusalém, Nabucodonosor promove essa investida e ele consegue ver isso. E o que Deus fala para ele, anota esse dia. Anota o dia que o rei da Babilônia sitiou Jerusalém. E o que acontece que é muito interessante, que isso provavelmente aconteceu no dia 15 de janeiro de 588 a.C. 3 anos depois, ele fica sabendo disso. 3 anos depois, um fugitivo do sítio consegue encontrá-lo e conta todas essas coisas. É muito interessante isso. E aí a gente entra na parábola em si. Então eu quero convidar você a ler comigo Ezequiel 24, a partir do versículo 3 até o versículo 13. Então vamos lá? E fala por parábola a casa rebelde, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, põe a panela ao lume, ponha-na e deita-lhe dentro, deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espadas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e que coa escuma e não saiu dela. E cuja escuma não saiu dela. Tira dela o pedaço por pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha de escalvar do poço. Não derramou sobre a terra para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo e ardam os ossos. E a porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre. E se afunda a sua imundícia no meio dela e se consuma a sua escuma. Ela com muitas mentiras se cansou e não saiu dela muita escuma. O fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto eu te purifiquei e não permanecesses pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Olha só que coisa interessante. E aí nós precisamos entender algumas coisas que ele fala dessa parábola. Pedaços de carne melhores. Isso significa que até os melhores estariam envolvidos na ruína que estava para vir, ou na ruína que estava acontecendo. Todos estão envolvidos no pecado e não querem se afastar. Todos receberão condenação. E essa ideia de cozinhar os pedaços bons e ruins era para repassar a ideia de que toda Jerusalém seria afetada pelo cerco. Todos sofreriam. E aí nós podemos entender que o fato de que todos estão envolvidos no pecado, nós podemos entender a depravação do ser humano. A paixão que o ser humano naturalmente tem pelo pecado, e ele não consegue se afastar disso, da qual ele prefere o pecado do que glorificar a Deus. Por conta da sua depravação, o ser humano está envolvido. E então, Deus ele traz o juízo sobre os pecadores, da qual nenhum se torna inocente. Todos são
culpados. Todos são culpados. Tem ossos dentro da panela e tem ossos fora da panela. Ossos fora da panela servem como combustível. A panela, no versículo 3, esse pronunciamento é a continuação da resposta dada aos que confiavam nas fortificações de Jerusalém. E somada à profecia de destruição dos ímpios que foi pronunciada, assim como se vê o ministério de Ezequiel, vai se desenvolvendo de uma maneira lógica, com visões, símbolos, raciocínios, previsões e conselhos, formando todo um harmonioso e completo ministério. Isso é muito interessante. E também o que acontece, aludindo ao provérbio autoconfiante que foi usado em Ezequiel 11:3. Esta cidade é o caldeirão e nós somos a carne. Seu provérbio se mostrará muito verdadeiro, mas em um sentido diferente do que você pretende. Tão longe da cidade, provando de uma defesa do fogo como caldeirão, será como um caldeirão colocado no fogo. E as pessoas, tanto pedaços de carne, tanto ossos, eles estão sujeitos ao calor fervente. Ao calor fervente. Isso é o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. No versículo 4, ele fala sobre os ossos escolhidos. E isso fala sobre os líderes de Jerusalém. O melhor deles não passa de um osso seco perante o julgamento pronunciado por Deus. E os ossos embaixo da tabela são aqueles que não têm carne. São usados como combustível. Isso se refere aos pobres, que são os que sofrem primeiro em uma crise, são aqueles que sofrem primeiro diante do sitiamento. Os ricos, eles suportam um pouco mais, mas o seu processo é lento até a ebulição. É lento até a ebulição. A população de Jerusalém era a culpada de corrupção de sangue, que foi retratada pela escória. Ou então a ferrugem na panela. É falado sobre a ferrugem na panela, que até isso não seria esquecido. Então o que acontece? Não há saída para a sociedade, não há saída para o povo que está em pecado. E aí ele continua no versículo 7, da qual ele está falando sobre o sangue da cidade. E o sangue é um símbolo genérico para dizer aqui que o pecado estava exposto, que o pecado estava às claras. E ele usa isso como uma exibição no topo da rocha. Quando o sangue não era coberto com pó, a lei estava sendo violada. A vingança de Deus viria por meio dos exércitos da Babilônia. Deus usaria os ímpios, Deus usaria a Babilônia para executar o seu juízo sobre Jerusalém, sobre o seu povo. E o que acontece? Essa referência está em Levítico 17, do 13 ao 14. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer derramará o sangue e cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer sangue nenhum de animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Referência de Levítico. E agora Deus está falando que o sangue que Jerusalém derramou está no topo da rocha. Isso está claro. Então é condenação. Condenação. E aí no versículo 7 ainda ele fala sobre a penha descalvada. Representa um campo aberto para os pecados cometidos sem pudor, que aclamam por punição perante toda a sociedade humana. Do contrário, o sangue de Jesus não clama contra o pecador, mas intercede por sua conversão, justificação e santificação. Veja, o sangue que estamos falando aqui em Ezequiel é o sangue que leva à condenação, é o sangue que jorra das mãos dos pecadores
para a sua própria condenação. Contudo, o sangue de Cristo, o sangue que jorrou a partir dele, é o sangue que intercede, que purifica, que justifica e que santifica. As ações dos seres humanos, as ações dos filhos dos homens, os levam à condenação. Mas o sangue de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que leva à salvação. As ações dos homens levam à perdição. As ações de Cristo, o Filho de Deus, levam à salvação. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E no versículo 9, versículo 10, é intensamente essa ação provocada pelo pecado. E Deus quis que Ezequiel retratasse como fogo, como sendo furioso castigo, em que Deus mata as pessoas. Ou seja, esse fogo não é de refinamento, esse fogo é de condenação. Versículo 11 e 12, ele nos vem mostrar que depois que todas as peças tivessem sido consumidas pelo fogo, então a panela seria deixada a queimar sozinha. Isso retrata como o Senhor seria meticuloso em assegurar que o assediador destruísse totalmente a cidade e o templo. Contudo, o que ainda restasse, como era feito com a casa de um leproso, o assediador destruísse totalmente a cidade e o templo, e tudo que ainda restasse, de igual forma como era feito com a casa de um leproso, era destruído por inteiro, assim como também tem essa referência em Levítico capítulo 14, 34 e 35. Assim como a casa de um leproso, onde havia doença por todos os lugares, assim eles entendiam, então eles queimavam a casa, queimavam tudo os seus pertences, assim era o assediador, aquele que traria o juízo de Deus, o rei da Babilônia. Ele exterminaria a cidade de Jerusalém, ele exterminaria o templo, assim como se fosse um local de leprosos. A ferrugem, o pecado que tira o brilho, o corte, a beleza e a utilidade do instrumento. A ferrugem representa o pecado do homem nesse momento. Este fogo é para a destruição e não para a refinação. Ou seja, isto é, eu não deixei nada experimentado que tenderia a te purificar, enviando os profetas para te convidar ao arrependimento, dando-te a lei com todas as suas promessas, privilégios e ameaças. Não. Já era. O juízo chegou. Então, essa ilustração que Deus dá a Ezequiel para entregar ao povo por meio dessa visão. Na segunda parte do capítulo vem a aplicação. Versículo 16 a 27. Vamos ler aí comigo. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã e à tarde, morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse, porventura não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu lhe disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz, e não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças de vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos, o anelo das suas almas com seus filhos e suas filhas. Neste dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente?
Lê o versículo 27. Naquele dia abrir-se-á a boca para com aquele que escapar, e falarás e não ficarás mais mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Então o que acontece aqui nesse momento é que a esposa de Ezequiel morreu como um sinal para Israel. Toda a tristeza pessoal de Ezequiel foi transformada, foi mudada pelo desastre que se abateu sobre todos. Assim como Ezequiel não deveria lamentar a morte de sua mulher, como diz o versículo 17, os israelitas não deveriam chorar a morte de seus familiares. Embora a passagem enfatize o quanto a mulher de Ezequiel, era preciosa, ou seja, é descrito como a delícia dos seus olhos, ele foi obediente e submeteu a sua vontade, a vontade de Deus, tornando-se um crucial sinal para o seu povo. E por causa da desgraça nacional, não foi permitido a Ezequiel lamentar a morte da sua esposa. Não foi. Nós precisamos aprender com Ezequiel. Ezequiel estava passando por uma tragédia pessoal. Mas isso Deus estava mostrando para a nação, a tragédia nacional da qual eles estavam envolvidos. É interessante olhar para os profetas, assim como Jeremias e tantos outros, e especificamente Ezequiel, que o juízo, aquilo que iria acontecer com a nação, acontece primeiro com eles. Os profetas, eles são os portadores, eles são aqueles que sentem primeiro, eles passam pelo juízo e então entregam a nação. Ser profeta no Antigo Testamento não era nada fácil. E hoje em dia nós temos muita gente falando que é profeta, mas é profeta, mas eu quero ver sofrer como esses caras sofreram. E sabe por que hoje eu não acredito mais nisso? Porque o verdadeiro profeta, o profeta completo, ele veio em nosso lugar. Ele pagou tudo aquilo que nós devíamos pagar. Tudo isso que esses profetas passavam era apenas um reflexo daquilo que seria maior, que é o próprio Cristo. Cristo, ele não perdeu a sua esposa, na verdade ele nunca a teve. Mas Cristo, ele deixou a sua glória por amor a mim e a você, para cumprir a vontade do Pai. Cristo, ele teve muito mais a perder do que Ezequiel, do que Jeremias, do que eu e você. E no versículo 21, ele fala sobre o templo, que embora possuindo a bênção de Deus, nunca foi o suficiente para garantir a vitória e a prosperidade a um povo que estava vivendo na idolatria. Em plena rebelião contra Deus, qualquer lamentação contra destruição seria considerada rebelião contra a própria justiça divina. Daí o silêncio do profeta sobre a morte da sua esposa inocente, para mostrar que por muito menos podia se lamentar e chorar pela ruína da cidade sanguinária. Essa é uma passagem muito pesada. A referência à esposa de Ezequiel é para os judeus como a destruição do templo. Era algo de mais importante para esse povo. Era algo que representava a presença de Deus. Mas Ezequiel vê essa presença, vê Deus deixando o templo. E como diz o próprio texto, ele deixaria que seria profanado o templo por causa do pecado do povo. A angústia de precisar anunciar aos seus patrícios no cativeiro que as maiores desgraças seriam lançadas sobre Jerusalém deixou o profeta atônito e incapaz de falar, desde o princípio da sua vocação. Daí tantas profecias terem sido legadas por gestos. Apesar de o profeta não ter ficado de todo mudo, já que Deus lhe garantiu a capacidade de falar apenas no momento de emitir as
profecias. Então, meus queridos, esse texto vem a nos dizer muito mais sobre nós mesmos do que sobre Ezequiel. Sabe, o fato de sermos pecadores nos coloca na mesma posição que a sociedade de Jerusalém. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se somos os ossos que vão embaixo da panela ou se somos os melhores pedaços de carne. Se nós não dependemos de Cristo, que é a nossa salvação, que é a nossa segurança, as nossas ações nos levam à condenação, assim como nós vemos nesse texto. Mas graças a Deus que mandou Jesus para morrer por nós e que nos aceita mediante o nosso arrependimento. Então que nessa palavra, meu querido, que nós possamos realmente dobrar o nosso coração em rendição ao Senhor, confessar o nosso pecado e deixar, assim como está em Tiago, e que nós possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus, que nós possamos ser o remanescente fiel da sociedade, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel àquilo que nós recebemos como herança, que é a salvação. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Faz o seguinte, ó, ativa o sininho aqui da notificação para você ser avisado, entendeu? De quando tiver vídeo novo. Curte aí, ajuda a gente a chegar aí, ó. Estamos chegando a 100 inscritos, estamos aí com 94, 95 inscritos. Se chegar a 100 a gente consegue fazer live pelo computador, e 1000 inscritos a gente consegue fazer live pelo smartphone. Então ajuda aí a gente, tá muito legal. Semana que vem tem coisa nova por aí, temos uma série nova para começar. Deus abençoe, até mais.